sou Mariana Oliveira e este é o programa Cidadania e Serviço Público. Nessa edição você vai ver: marcada mais uma greve nacional de trabalhadores. FESPESP participa de confraternização de entidades filiadas. E o convidado da entrevista de hoje é o jurista e professor Luiz Flávio Gomes, que vai fazer uma análise sobre o nosso cenário político e os parlamentares do Congresso Nacional. Estes são os nossos destaques. Fique comigo, o Cidadania e Serviço Público vai começar. Olá, servidor, olá, cidadão. Estamos aqui no programa Cidadania e Serviço Público. E hoje nós vamos conversar com o Luiz Flávio Gomes, que é o criador do programa do Movimento Brasil Ético, que é o que todos nós queremos, não é isso, Luiz Flávio? Isso mesmo. Goze, prazer em estar aqui com todos vocês, na federação e também na própria Associação dos Servidores do TJ de São Paulo. Nosso movimento Quero um Brasil Ético nasceu no ano passado para expressar essa indignação da população brasileira que não tolera safados e ladrões nos governando. O movimento é isso. E daí a nossa bandeira, naturalmente, a nossa bandeira é para 2018 um voto responsável, um voto faxina, no sentido seguinte: faxina, não voto incorrupto. Trocar, mudar, renovar o parlamento, um parlamento mais sensível aqui aos reclamos da população e um parlamento que não fique se alugando toda hora, conforme cada medida provisória, como a gente conversava. Até porque, Gozi, tem um tema interessante, esses parlamentares aí não se vendem não, é mentira que se vendem, eles se alugam. Porque cada hora é um preço. Cada hora estão de um lado e com um preço. E com um lado e com um preço. Né? Então eles se alugam, nem se vendem. Porque quando você se vende, se eu me vendo a você, já me vendi, acabou, já estou vendido. Não, eles se alugam. Cada assunto, lá vem dinheiro por fora. Então essa safadagem toda nós temos que, para 2018, renovar o Congresso, dar uma limpada nisso e pensar Brasil, pensar país, pensar servidores, pensar trabalhadores, pensar empresários, pensar, todos têm que pensar, né? Ver o que cada um pode fazer em termos de sacrifícios, porque o Brasil está no fundo do poço. Esse movimento seu maravilhoso, Quero um Brasil Ético, você já fez até manifestações na Paulista, não é isso? Várias manifestações na Paulista. É um movimento, entendo como muito importante, e você está falando exatamente dessa questão do Congresso, porque nós que votamos também somos muito responsáveis pelo que está lá. Então também temos que começar mudando, né? A gente defende muito aqui o voto consciente. Como você escolhe aquele que você vai eleger. E depois eleito, como é que você acompanha? Queria que você falasse sobre isso um pouquinho também. Isso, perfeito. A tua colocação, Goze, é perfeito. Nós temos direitos, é verdade, estamos inclusive falando diariamente de todos os nossos direitos na Constituição. É importante isso, e é importante que todos nós saibamos quais são nossos direitos. Agora, de outro lado, também temos que falar dos nossos deveres, das nossas obrigações. Sobretudo, agora que se avizinha 2018, nós temos 3 maneiras de exercer cidadania: ou pelas redes, ou pelas ruas, ou pelas urnas. Se nós não estamos nas ruas, e o povo não está, porque está muito abatido, desiludido e desacreditado, se você não vai para as urnas, o teu momento são as urnas. É aí que vai exercer cidadania, uma cidadania responsável, uma cidadania vigilante, que não só exerça naquele momento uma faxina geral, como a gente está sustentando. Vamos faxinar corrupto em 2018. Não vamos votar em corrupto e dar chance para novas lideranças, mas depois é preciso um acompanhamento, porque eu não posso votar e nunca mais, não ver mais o meu candidato. Daí a necessidade não só da sociedade civil cobrar o candidato, como o candidato já tomar a iniciativa de já expor de maneira transparente
os posicionamentos que ele está adotando. E essa, inclusive, é uma ideia nossa, uma bandeira, ao mesmo tempo uma ideia. Se de repente nós estamos agora lutando para formar uma bancada ética dentro do parlamento. Essa é a nossa luta. Levar uns 50, nós somos do Brasil, nosso movimento, já alcança mais ou menos umas 50 pessoas. Vamos embora com esse movimento ético, botar uma bancada firme dentro de Brasília, dentro do parlamento, uma bancada que apoia a Lava Jato, apoia o combate à corrupção, mas, sobretudo, que impeça safadagens que eles aprovam toda hora nessas medidas provisórias nebulosas. Isso tudo está acontecendo. Então, esse é o nosso objetivo. E isso tudo, nossa ideia é fazer tudo isso de maneira muito, muito transparente. Nós passamos agora, estamos ainda caminhando agora com a da Previdência, mas várias reformas votadas no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado, que a impressão que a gente tem é que estamos voltando ao passado, que são leis que, na verdade, tiram direitos, que são leis que está caminhando para um Estado que não é o Estado do bem-estar social, o que nos parece que é o que a população precisa. O que você acha disso? Isso, na minha opinião, essas reformas todas estão atendendo alguns setores de maneira desequilibrada. Quando você fala em reforma trabalhista, previdenciária e outras tantos, você está falando de distribuição de sacrifícios. Porque uma reforma da Previdência, que é necessária, alguns pontos têm que se ajustar. Por exemplo, hoje nós temos muito mais idade do que antigamente, vivemos mais tempo. Então é justo que se faça um ajuste no tempo de trabalho. Penso que é justo. Porém, o sacrifício não pode ser distribuído só sobre as costas de servidores e trabalhadores. Esse sacrifício, como está desenhada a reforma, ela está injusta, incorreta, ela é absurda por isto, porque não distribuiu equitativamente. Por exemplo, nós sabemos que a Previdência é credora de 450 bilhões que grandes empresas e grandes bancos do Brasil não pagam a Previdência, JBS, etc. Muita gente. Ora, por que não cobrar tudo isso paralelamente à reforma? Porque se só faz a reforma e mantém estes privilégios de devedores que nunca pagam a Previdência, você está distribuindo o sacrifício de maneira desigual. Então, se eu pego um bolo e este bolo é do coletivo e é nosso, eu tenho que distribuir este bolo de maneira equitativa e paritária. Eu não posso jogar nas costas de servidores, nas costas dos trabalhadores, toda a conta da Previdência. Nós temos que descobrir saída para a Previdência, se discute muito se ela é deficitária ou não, mas não importa. A verdade é que todo mundo fez reforma da Previdência nos últimos 20 anos. O Brasil também vai ter que fazer a sua. Temos que ir para o sacrifício, vamos embora para o sacrifício, para salvar o Brasil, vamos juntos, mas vamos todos, né? Porque isso é uma parte, aí você desequilibra o jogo. Essa tem sido a grande deficiência deste tema Previdência, porque não explicam para a população, não explicam a distribuição do sacrifício, não estão cobrando os devedores, estão dando agora isenções fiscais para empresas que tiraram petróleo do Brasil, empresas riquíssimas, e agora vai dar isenção fiscal de 40 bilhões para essas empresas. Isso é um absurdo, está muito desequilibrado. Ou seja, quem é muito forte neste governo tem muito poder e muitos privilégios para eles. E quem é de baixo, fraco, médio, está perdendo completamente. Jogo desequilibrado, os de baixo e os médios vão pagar essa conta e os grandões estão ficando livres de responsabilidade. Não é justo, isso não é correto. Eu fui juiz 15 anos, fui promotor 3 anos, fui advogado 2 anos, delegado 1 ano. A gente vai aprendendo noções de justiça. Você tem que fazer as coisas com justiça. Aí todo mundo entende. Com certeza todo mundo vai entender. Do jeito que estão fazendo, ninguém está topando arcar sozinho com sacrifícios. Pois é, você falou inclusive da reforma da Previdência, uma reforma que você coloca que precisa realmente acontecer. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, por exemplo, o Paim, o senador Paulo Paim,
fez uma CPI, demonstrou que, na verdade, a Previdência está lá claramente na CPI, ela não é deficitária. Apenas está... como a gente comanda os números é que pode parecer que é deficitária. As mídias sociais, o tempo inteiro, aliás, nesta semana, inclusive, os jornais dando abertura para a previdência privada. Ou seja, a gente parece perceber que o que o governo quer é sair do estado do bem-estar social e deixar que a previdência vá para o privado, tá certo? Essa reforma, o ideal não seria que ela fosse amplamente discutida, não só na Câmara e no Senado, mas discutida com a população brasileira? Perfeito. Aí está o tema. Por falta de ter discutido com a população, ela está inteiramente não compreendida e a sensação que ficou é que só servidores e trabalhadores vão arcar com esta conta. E é claro que quando o povo tem esta sensação de injustiça, o povo se rebela e diz, não aceito isso. As pesquisas todas dão quase 90% de rejeição a esta reforma, claro. E em virtude disso, inclusive, é que os deputados que estão lá estão com medo de votar, aparentemente nem vão votar mais nada este ano, porque os deputados sabem que as bases não estão de acordo com tudo isso. E não estão de acordo fundamentalmente porque não foi explicado, não foi conversado, não foi dialogado. Tem que dialogar com todo mundo, tem que distribuir o sacrifício. Na hora de distribuir benefício, eles correm lá, os de cima já pega logo para eles e sobra quirela para a população. A gente sabe muito bem como é que é dividido esse orçamento público no Brasil, né? Quem tem acesso poderoso, que tem acesso ao governo, puxa uma fatia muito grande para eles. Aí as quirelas vai sobrando para política de educação, de saúde, de segurança. Aí nós temos uma das piores educação do mundo, serviço de saúde horrível, transporte, tudo horrível, infraestrutura, não se faz investimento no Brasil, já praticamente nada, caiu muito, ou seja, está tudo desequilibrado, e o desequilíbrio está em gente muito influente, tem acesso e pega logo a parte dele. Não é assim. Uma política ética não é isso, não podemos concordar com isso, e tem mais, é que eles andam desviando dinheiro que vem para a Previdência, eles desviam muito desse dinheiro para uso de outras finalidades. E aí, claro, vai dando rombos e mais rombos, então é delicado. Outro tema é o seguinte, essa política do governo, aí um ponto central que você já levantou 2 vezes, Gose, que é o seguinte, eles estão matando a galinha de ovos de ouro do capitalismo, que é o consumidor. Se você não tem consumidor, e consumidor é quem? Quem tem poder econômico para gastar, servidor que ganha seu salário, o trabalhador que ganha seu salário. Se você matar isso daí, você mata o capitalismo, porque capitalismo vive de a mercadoria girar. Exatamente. Se eu não tenho o consumidor que ganha bem, eu não tenho o consumo, aí ninguém produz. Se a indústria não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, não tem imposto para o Estado. Então está mal, eles estão raciocinando de maneira incorreta. Estamos conversando no programa de hoje com o Luiz Flávio Gomes, que criou o movimento Quero um Brasil Ético. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, a Mariana vai falar com o pessoal, mas voltamos já já. A ASP-TJ e a Fresp, nossas entidades filiadas, organizaram uma comemoração de fim de ano para seus diretores e associados. Quem representou a FESPESP nos eventos foi o nosso presidente José Gose. A festa da ASP-TJ aconteceu na Casa de Portugal, em São Paulo, e contou com a presença da deputada federal pelo PSOL, Luísa Erundina. Na Fresp, participaram da comemoração o deputado federal pelo PTB, Arnaldo Faria de Sá, o deputado estadual Vitor Sapienza e o vereador Gilson Barreto. Fique com o segundo bloco da entrevista com Luiz Flávio Gomes. Estamos conversando com o Luiz Flávio Gomes,
que criou o movimento Quero um Brasil Ético. Estamos discutindo exatamente sobre essa questão ética no Brasil. Você já foi juiz, já foi delegado, advogado, promotor, e você no seu blog aqui, você também fala da decepção com o Supremo Tribunal Federal. Então não é só o Congresso, nós temos hoje os que devem cuidar da nossa Constituição, dos nossos direitos, também indo para o caos, para um problema seríssimo. Seríssimo, Gozzi, seríssimo. Enquanto a crise ética fica no legislativo e executivo, o povo, há muitas décadas, já assimila isso e prevê isso como possível. A desgraça agora é que o Supremo também está participando de grandes conchavos. Por exemplo, aquele conchavo para salvar a pele do senador Aécio Neves, um corrupto gravado pedindo dinheiro. Este cara... Falando até em assassinato, né? Isto e vamos escolher uma pessoa aí que vai pegar o dinheiro e que não possa delatar a gente, e se for o caso, vão matar o cara. Como pode um cara desse jeito ser senador da República Brasileira? Isto é um desprestígio, é uma desmoralização, isso é uma imoralidade absoluta. E o Supremo participou do conchavão, 6 votos por cara, dizendo que ele podia até ser senador. A decisão era política, não era do Supremo. O Supremo se acovardou, o Supremo se ajoelhou perante este lamaçal da corrupção e entregou o seu poder para o poder político, e o poder político fez retornar Aécio Neves do PSDB para sua cadeira no Senado. E continuando presidente do partido. Continuando presidente do partido, porque o PSDB não teve coragem de tirar um grande corrupto da sua direção. Isso está errado. Está errado, eu não estou dizendo que todo mundo do PSDB é ladrão, eu não estou falando isso, mas a cúpula toda é ladrão, porque se você mantém num posto-chave de presidente um ladrão, você é conivente com o ladrão. O Supremo foi conivente com ele, o PSDB foi conivente com ele, e agora, o que é que nós temos? Nós temos que esperar que o Supremo recupere sua credibilidade perante a população. Para isso, que profira decisões corretas, que não misture política com justiça. Fui juiz 15 anos, é um absurdo o juiz ser político, é o que Gilmar Mendes faz todo dia, confunde tudo, ele mescla tudo, política com justiça, não serve para ser juiz, não é esse tipo. Nós, sociedade civil, não toleramos mais esse tipo de juiz, não toleramos mais esse tipo de político como Aécio Neves, Michel Temer, outros tantos do PT que se envolveram com corrupção. Não importa onde o cara está, pode ser de esquerda, de centro, de direita, é corrupto, não serve para nos governar. Esta intolerância nós temos que marcar firme em 2018, voto faxina neles. Vou aproveitar 2 artigos seus aqui. A questão do privilégio, né? Do fórum privilegiado. E outra, a questão do privilégio do próprio condenado preso, que é da cúpula, ou que enfim, deputado, senador. Por exemplo, entrar com queijo na cueca, ou seja, diferentemente dos outros presos, até preso ele tem privilégio. Então, fórum privilegiado e o preso privilegiado. Este monte de privilégio é o câncer do nosso país. A sociedade nossa foi construída considerando que tem gente, subgente e supergente. Supergente são aqueles que se julgam com direitos diferenciados. O foro privilegiado é uma vergonha que tem que acabar. O Supremo já está votando, tem 8 votos já dizendo tem que restringir o foro. Eu, na verdade, vou mais longe. Nós temos que acabar com o foro privilegiado, mais que restringir. É o que está tramitando agora na Câmara para acabar. Vamos acabar com isso. Isso é vergonhoso, que distingue pessoas. Você fala supergente e gente.
e desconsidera por completo a subjente. Então, sim, este privilégio é odioso, fim dele. Agora, de fato, o grave, Goze, em tudo isso de o presidiário levar queijo para o presídio, lá no Rio tinha uma festa na Babesca com camarões, etc. Não é que o cara não possa comer camarão, nós gostaríamos que todo brasileiro pudesse comer camarão todo dia. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o cara não respeita regras. Esses malandros dos poderosos, eles não respeitam regras, nem na hora que governa, nem na hora que está respondendo ao processo, e nem na hora que está na cadeia. Cadeia tem regras. A questão é regra, você respeitar ou não respeitar. Isso tudo é o quê? Falta de ética. É uma falta de ética absoluta. Que não, na hora que governa rouba, na hora que está no presídio não respeita as regras do presídio. Não pode isso lá dentro. É o desrespeito às regras que me chama a atenção na hora que todo mundo quer fazer coisas diferentes. Então isso é sério, porque nós temos que repensar a ética no Brasil, ensinar ética para todo mundo. E aqui eu conto um segundinho, um matemático árabe, fundador da álgebra, e perguntaram para ele o que é um ser humano. E ele disse, ser humano é, antes de tudo, ser ético. E eu vou dar aqui o número 1 para a ética. Bota aí, número 1, ser ético. Aí diz, se for inteligente, bota um 0 aí fica 10. Se for bem sucedido na vida, bota mais um 0, fica 100. Se for bonito, belo, bela, mais um 0, fica 1000. Mas ele diz, você é 1000, mas se te faltar ética, eu vou tirar o 1. E se eu tiro o 1 disso, o que você é na tua Sobra vida? o 0. 0, 0, 0 na tua vida. Então a ética é fundamental. Você fala aqui também corrupção sistêmica. E temos aí a Lava Jato. Vamos sair dessa corrupção sistêmica? Lava Jato está fazendo um movimento revolucionário para o Brasil, está cumprindo o papel dela com alguns deslizes jurídicos, mas está cumprindo o papel dela e o saldo dela, da Lava Jato, é muito positivo. Mas os países que realmente enfrentaram a corrupção, Hong Kong, Singapura, Botsuana, Ilhas Maurício, Alemanha depois de 90, esses países combinaram educação com repressão. Não basta só reprimir, nós temos que educar a população, sobretudo educar com ética. A combinação de repressão com educação, fantástico. Aí sim, aí funciona. E no nosso caso, Goze, mais uma coisa, repressão da Lava Jato importante dentro da lei, educação de todos e eleitor nas urnas. A tua responsabilidade, a minha, a sua. Nós temos que ser responsáveis pelo nosso voto em 2018. Renovar, trocar, nós temos que levar uma bancada ética para dentro do parlamento. Meu nome, inclusive, já está aí na praça à disposição de vocês. Se for o caso, vamos juntos, vamos embora. Vamos botar uns 50 éticos dentro do parlamento. Aí começa a revolução dentro do parlamento. Você tem vários livros escritos, não é isso? E tem aqui o Jogo Sujo da Corrupção, né? Aonde o pessoal encontra? Nas livrarias, normalmente? Nas livrarias ou na própria internet. A Saraiva vende aí também pela internet. Fala um pouquinho do que você diz aqui. O Jogo Sujo da Corrupção é o espelho, é um retrato desta situação do nosso país, calamitosa, de quase colapso total, porque pela corrupção estão nos roubando 600 milhões por dia, por meio dessa corrupção. As políticas públicas são todas esquecidas, segurança, justiça, saúde, educação. É isto que o Brasil falta. Nós não precisamos de um Estado monstruoso no mundo empresarial, um Estado empresário. Nós precisamos de um Estado eficiente naquilo que é função do Estado: educação, saúde, justiça, segurança e supervisão do mercado. É isto, o livro traz isso também, um pouco de luz do fim do túnel. Tem saída para o Brasil. O Brasil tem jeito, eu digo no livro. Dá para sair, é combinar medidas concretas, aí vai embora. É possível que o Brasil seja o grande gigante que todos nós sempre sonhamos.
Conversamos, foi um bate-papo gostoso, com muita coisa boa para você, servidor público, para você, cidadão, com o Luiz Flávio Gomes, que é o criador do Quero um Brasil Ético, que todos podem, vai ser colocado aqui embaixo, todos podem entrar no seu site, né, e ver a sua movimentação toda, os seus artigos maravilhosos. Agradeço o seu comparecimento com o nosso bate-papo aqui com o telespectador. Obrigado, uma honra estar aqui com todos vocês, servidores de todo o estado de São Paulo e de todo o Brasil, e com o Gozzi, nosso presidente. Avante, avante, estamos juntos, faxina em 2018, e vamos embora. Fique agora com a Mariana e o nosso noticiário. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, estão convictos que a reforma da Previdência será votada no dia 6 de dezembro. O ministro reforçou o discurso de que a proposta do governo combate privilégios e não prejudica a parcela mais pobre da população. Com a divulgação desse prazo, as centrais sindicais se uniram mais uma vez com entidades representativas e servidores públicos e marcaram para o dia 5 de dezembro, próxima terça-feira, uma greve geral em todo o país. Em assembleia, os rodoviários, metroviários e ferroviários da capital e também do interior de São Paulo decidiram aderir à greve. Na semana passada, as lideranças estiveram reunidas na Assembleia Legislativa de São Paulo em mais uma mobilização pela defesa de direitos dos servidores. E aproveitando a ocasião, as bases deram continuidade na organização da greve geral. Veja o discurso de José Gozzi em frente ao Colégio de Líderes. O dia 5 é importantíssimo, mas não é simplesmente o final. Nós vamos começar o ano paralisando o serviço público. A sua participação nessa manifestação é muito importante e a gente conta muito com a sua presença. Chegamos ao fim do Cidadania e Serviço Público. Acompanhe essas e outras notícias também no Facebook e no site da Federação. Essa edição você assiste amanhã na íntegra no nosso canal do YouTube. Lembrando que o programa é exibido na TV aberta nos canais 9 da NET, 8 da Fibra e 186 da Vivo. Assista também online pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu espero você no próximo domingo às 9 da noite com a informação que interessa a você, servidor público. Uma boa semana e até domingo que vem.